Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, a palestra que vou realizar tem sobre o tema A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Então, esse item faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. Meu nome é Márcia Mira e eu estou aqui representando a União Espírita de Advertência Fraternal, né? A nossa fraternal. Então, qual é o objetivo da nossa conversa de hoje, do nosso estudo? Dar prosseguimento ao estudo do Evangelho, e esse tema, né, eu tracei um objetivo na nossa conversa de hoje, que é refletir sobre como a reencarnação fortalece os laços familiares. Bom, para a gente começar, né, a nossa conversa, eu trouxe aqui rapidamente alguns pontos em relação à reencarnação, só para a gente relembrar que a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita, que reflete toda a lei de amor, de justiça de Deus, de progressão, de evolução, porque a reencarnação, ela significa, né, a nossa volta enquanto espíritos a um novo corpo de carne. Ou seja, nós estamos aqui hoje vivos, encarnados, e, né, como é uma lei natural, a gente nasce, vive, né, convive com as pessoas, desencarna. No plano espiritual, então, nós estamos na erraticidade e fazemos um balanço de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer, e a gente percebe a necessidade de voltarmos à pátria terrena, né? Porque lá nós estaremos na pátria espiritual, para a gente continuar nesse processo de aprendizado e de melhoria. Então, a reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo de carne. Né? Para quê? Para reencontros, para aprendizado coletivo, tá? E no item que nós estamos estudando hoje, que nós vamos começar agora a partir do item 18, do capítulo 4, que eu destaquei assim como alguns pontos para a nossa reflexão. Né? Que aquelas pessoas que acreditam na reencarnação como um princípio unificador dos laços de família, o que essa crença nos propicia? Tá? Bom, que nós somos um grupo unidos pela afeição. Quando a gente está lá no plano espiritual, nós estamos ligados a outros seres, a outros espíritos, por laços de afeição. E devido a essa afeição espiritual, a essa afinidade espiritual, nós vamos caminhando nessa nossa trajetória evolutiva. E claro que nessa trajetória evolutiva, nós também encontramos espíritos com os quais nós aí adquirimos alguns débitos, porque, né, nos falta o amor, porque nós entramos em algum momento em desavença. E todos esses espíritos com os quais convivemos, eles vão fazendo parte aí dessa nossa evolução. Bom, lá no plano espiritual, nós convivemos com aquelas pessoas, né, com esses espíritos que são afinados a nós, espiritualmente. E no Evangelho fala, claro,
que a gente está falando aí de uma afeição sincera, de uma afeição, né, que forma essa família espiritual. Então, nós vamos conviver lá com essas pessoas. Quando a gente reencarna, a gente encara o reencarne como um distanciamento provisório. Por quê? Nem sempre o grupo que é afinado a nós vai reencarnar todo mundo ao mesmo tempo. E quando a gente reencarna, a gente, claro, faz toda uma preparação para esse reencarne, a gente faz um planejamento, tem várias obras espíritas que abordam esse planejamento reencarnatório, que hoje não é o nosso objetivo aqui, mas só para dar uma dica, tem o livro de André Luiz, Missionários da Luz, que fala do reencarne do Segismundo, que é belíssimo ver como que é esse preparo, e é muito interessante que todo mundo leia, porque aí a gente vai dar muito valor ao nosso corpo, né, corpo material, vai dar muito valor a esse preparo todo, que é a nossa reencarnação. É muito trabalhoso a gente reencarnar. Então, a gente tem que dar muito valor a isso. E esse distanciamento, por quê? Porque nem todos os a nossa família espiritual, vamos colocar assim, nem todos os membros dela reencarnam ao mesmo tempo. Claro que pode, né, nessa programação, nós reencarnarmos com pessoas afins dessa nossa família espiritual. E podemos, claro, vir juntos numa mesma encarnação. Para quê? Para um trabalho mútuo de aprendizado. Então, quando a gente fala que a reencarnação fortalece os laços de família, é porque a gente acredita, enquanto espírita, que a reencarnação promove esse aprendizado constante. Então, quando eu renasço filha do meu pai, filha da minha mãe, quando eu me torno mãe e sou mãe do meu filho, esposa do meu marido, irmã do meu irmão, tudo tem um objetivo, que é o nosso aprimoramento espiritual, que é a nossa progressão espiritual. Bom, o que diz o Evangelho para nós? Que essa afeição real, ela sobrevive à destruição do corpo. O que isso significa? Eu reencarnei, tentei cumprir ao máximo os objetivos daquela minha encarnação. Chega a hora de eu voltar, porque o corpo ele tem um período útil de vida, né? Atualmente nós estamos com uma data de validade mais avançada, né? Então nós temos aí uma vida longa, pessoas chegando aí aos 90, 95, são bem fisicamente, bem mentalmente, com 80 anos bem ativo, com 70. E há um tempo atrás a média de vida era 60, né? Hoje eu acho que a média de vida está maior. E quando, né, chega o nosso tempo de voltar à pátria espiritual, nós vamos nos reencontrar com aqueles amigos espirituais que nós nos separamos brevemente. Então, por isso que a doutrina espírita fala que é um momento transitório essa passagem nossa aqui na Terra. Porque nós viemos à Terra com esse objetivo de aprimoramento espiritual, de aprendizado. Lembrando, né, que nós estamos num mundo de provas e expiações, então viemos aqui para espiarmos, para nos provarmos, para aprendermos. A Terra é um hospital que vem, né, nós viemos aqui para nos curar das nossas mazelas.
Bom, mas nas famílias também podem vir aqueles espíritos antipáticos a nós. Por quê? Por que isso acontece? O objetivo é que esses espíritos que vêm a nós, que não são simpáticos, que nós possamos nos aproximar, um contribuir para o crescimento espiritual do outro. Então, lá no Evangelho, está bem claro que o objetivo é de prova e expiação. Então, nas famílias que têm os parentes difíceis, aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não me afino com ninguém na minha família, no entanto, na casa do meu amigo eu me dou bem com todo mundo, parece que a gente se conhece há milênios. Por quê? Porque são espíritos afins. Você ir lá na casa do... Né, aquela situação da pessoa se achar que dá muito melhor lá na casa do vizinho, que todo mundo pensa da mesma forma, enquanto na sua própria casa todo mundo se estranha. Esse estranhamento tem uma razão de ser. Provavelmente, o reencontro com esses espíritos, ou o encontro com esses espíritos estranhos, é para o seu próprio aprimoramento. Ou você ajudá-los no melhoramento espiritual deles, ou eles vêm, né, como espíritos para nesse reencontro, para se melhorarem, você ser a pessoa que vai contribuir para a melhoria dele, porque lá no Evangelho está escrito assim, melhorar os maus em contato com os bons. Então, nessas famílias que as relações são complicadas, aqueles que já têm um esclarecimento maior, que já têm um entendimento melhor do objetivo da vida, vêm contribuir para aqueles que não têm. Às vezes é um filho desequilibrado, ou é o filho que é o ponto de equilíbrio dos pais desequilibrados. Mas o objetivo é o aprendizado, é a melhoria mútua. Geralmente, as famílias aqui na Terra, nem todas, eu acho que é muito raro falar aquelas que todos os espíritos daquela mesma família são afins. Pelo contrário, devido ao nosso grau evolutivo, nós viemos em famílias que nós precisamos trabalhar conjuntamente para o nosso aprimoramento. E olha que bacana que o Espiritismo nos traz, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. No convívio com esses espíritos que são antipáticos a nós, nós podemos sair daquela encarnação com amigos. Se a gente souber levar a termo o objetivo que nós viemos cumprir aqui. E isso faz com que, no final das contas, nós nos fundimos a todas as classes de espíritos. Ou seja, aqueles mais evoluídos espiritualmente vão se juntar com aqueles menos evoluídos espiritualmente para que ambos possam caminhar juntos. Isso é muito bacana. A doutrina fortalece isso. Então, longe da reencarnação destruir os laços de família, na verdade, ela fortalece. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos lá para o item 20, né? Eu falei anteriormente, abordei os pontos dos itens 18 e 19. Eu quero chamar aqui a atenção no item 20, do que ele trata? De que a família ela existe, como eu falei,
para que a gente possa se melhorar, né, espiritualmente. Cada um de nós, nesse convívio familiar, se melhora. Aí, né, quem não é espírita vai pensar assim, nossa, então em cada encarnação eu vou ter um pai, uma mãe, eu posso ter irmãos, aí vou chegar lá no plano espiritual, eu vou ter 10 mães, 10 pais, 300 irmãos, como é que é isso? Não, não é assim que a família vai crescer infinitamente, não. Nós vamos ter aí um círculo de pessoas afins, de pessoas com as quais nós adquirimos algum débito por algum deslize nosso, né? Como o Emmanuel fala, né? Nós podemos adquirir aí dívidas de amor, muitas vezes até nós prejudicamos as pessoas e com certeza aquelas que nós prejudicamos, nós vamos ressarcir isso, né? Essas dívidas de amor geralmente são pagas no convívio familiar. Então, a gente não precisa temer, é uma coisa assim que vai. Os grupos familiares, eles se juntam por afeição. E, né, à medida que a gente vai convivendo, esses laços, eles vão sendo estreitados. Por quê? Porque à medida que a gente vai encarnando, a gente vai burilando os nossos sentimentos, nós vamos compreendendo mais os outros, nós vamos estreitando os laços de família. E nesse livro aqui, do roteiro de estudo do Evangelho, eu utilizei para a gente estar trazendo aqui algumas informações, fica bem claro que os laços familiares. Página 44. Que os laços familiares, eles serão estreitados à medida que nós vamos convivendo. E o objetivo é esse, é a gente aprender a conviver com as pessoas. E aí tem justamente essa pergunta no item 20. Através das sucessivas encarnações, o número de membros de uma família aumenta indefinidamente? Olha aqui a resposta. Não. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que tenha 10 mães, foi o que eu acabei de falar, no mundo espiritual. Mas lá encontrará sempre os que foram objetos da sua afeição. A ele se ligaram na Terra, em condições diferentes ou numa mesma condição. No mundo dos espíritos não há mães, pais ou filhos. Lá somos todos irmãos. Então, quando a gente desencarna, nós vamos reencontrar os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Isso é muito legal, muito bacana a gente ter essa esperança, essa certeza de que nós não estaremos sozinhos. Nós nunca vamos estar sozinhos, né? Bom, no entanto, existe aqueles que acreditam numa ótica não reencarnacionista. E sob a ótica anti-reencarnacionista, como são os laços afetivos entre os espíritos que constituem a mesma família? Bom, os anti-reencarnacionistas, eles negam a pré-existência da alma. E, nesse sentido, vão defender o princípio de que ela é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, não tem uma vida espiritual. Nós não somos espíritos que acreditam numa vida anterior ao renascimento, ou numa vida após a morte. Para essas pessoas, né, para esse grupo, não existe uma pré-existência da alma.
em decorrência apenas uma ocasião material de convivência entre os familiares, sem nenhum laço afetivo anteriormente e nem possibilidade de reencontro futuro. A filiação das famílias fica assim reduzida só à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Então, olha a diferença de quem acredita na ótica reencarnacionista, em que a família ela vai sendo constituída pelos espíritos que são importantes para o nosso aprimoramento espiritual, que nós temos aqui vários tipos de relações, né, entre as pessoas, são espíritos afins, assim, às vezes não tão afins, mas que nós temos que conviver com esses irmãos para o nosso aprendizado, e quando a gente desencarna, a gente vai encontrar esses irmãos, porque na família espiritual todos somos irmãos. Muito diferente daqueles que não acreditam na existência do espírito após a morte, né? Não existe na vida espiritual, não existe isso. Então, o ponto de vista, né, dele é completamente diferente, dessas pessoas, né? Completamente diferente. E quais são as consequências de se acreditar, então, né, ou de não se acreditar na reencarnação, na não reencarnação? Se desfaz a existência dos laços espirituais anteriores, anula a pré-existência da alma e ela se reduz, então, à filiação corpórea, sem a existência desses laços. Só para reforçar o que eu já tinha acabado de falar aqui. Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Até para a gente poder aproveitar mais a nossa encarnação ao lado daqueles que vieram como parentes difíceis, vieram como filhos, ou mãe, ou pai, ou irmãos, que a gente não sente nenhuma afinidade. Não é o momento da gente começar a criar essa afinidade? Não é o momento da gente exercitar a paciência, a resignação, de dar o exemplo? Porque se a gente está aqui hoje falando desse tema e os irmãos estão ouvindo, é porque nós já estamos sensibilizados para a crença na reencarnação, claro. Se somos espíritas, acreditamos em reencarnação como um princípio básico da doutrina. E se temos a visão de que a reencarnação fortalece esses laços, mais ainda. A nossa existência, ela sempre vai ter um propósito. E o propósito é a melhoria espiritual daqueles que estão ao nosso redor e o nosso próprio aprimoramento espiritual. Então, eu vou contribuir para isso. E o Evangelho deixa isso bem claro. Todo momento o Evangelho, que é o nosso roteiro de luz, deixa claro que nós temos a oportunidade sempre do aprendizado da melhoria espiritual. Bom, quando a gente está aqui tratando dessas consequências, né, a gente já fica mexido. Falei, nossa, então, olha o quanto eu poderia estar perdendo se eu não acreditasse, né, na doutrina espírita, nessa visão reencarnacionista. Eu estaria deixando de criar laços, ou aproveitando aquele momento para um aprendizado e adquirir um novo irmão, uma nova amizade, um estreitamento espiritual. Porque, claro, que se hoje eu estou nascendo num grupo em que os sentimentos ainda são muito tumultuados, com certeza nós adquirimos débitos juntos. Ou eu preciso passar por aquela situação
para um resgate da situação, com espíritos que precisam estar ali comigo naquele momento, para que eu possa melhorar naquele aspecto do convívio. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente adquire alguns débitos que nós não vamos necessariamente resgatar com aquela pessoa específica, mas nós vamos passar por situações em que eu vou promover a diferença na vida do outro, e aí eu vou estar resgatando aquela situação lá do passado, porque às vezes, nessas sucessivas reencarnações, eu posso prejudicar alguma pessoa que ela me perdoou e ela seguiu, mas eu fiquei ali, marcando passo. E essa é a beleza da justiça divina. Porque aquele que perdoa, ele segue adiante. Agora, aquele que fica guardando a mágoa, ele fica marcando passo. E às vezes é preciso passar por situações com pessoas diferentes para resgatar aquela situação. Então temos que pensar nisso também. Isso é muito, muito interessante a gente considerar isso. Bom, no item 22, o que a gente encontra, né, como ponto para reflexão? A possibilidade dos espíritos progredirem segundo a doutrina antirreencarnacionista? O que nos traz aqui, né, os organizadores que tomaram como base o Evangelho segundo o Espiritismo? Tendo o espírito apenas uma encarnação, seu progresso fica limitado a uma única existência. Então, olha como que já limitou. Após a qual sua sorte estará irrevogavelmente determinada, cessando qualquer possibilidade de aperfeiçoamento. Você só tem uma vida. Tudo que você tinha que errar nela, você errou. Tudo que você tinha que acertar, acertou, acabou. Se lá nem tem balanço, porque para essas pessoas que não acreditam até na vida após a morte, acabou, vai ter um nada para eles. Para aqueles que ainda acreditam na vida após a morte, porque, né, tem as crenças que acreditam na vida após a morte, mas não acreditam na reencarnação, esse fala assim, não, eu vou viver aqui, vou fazer o bem, vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque aí eu vou para o paraíso, para o céu. Ah, mas se eu não fui bem, se eu fui mal, eu vou para o inferno. Né? Tem essa dicotomia. Né? Então, numa única existência, ele vai ter todas as oportunidades do mundo de fazer o bem, ou se ele escorregar e fizer o mal, ele vai ser pesado e medido lá e vai ficar eternamente numa ou noutra situação. Quando não no mediano, não vai sair nunca mais do purgatório. Tem essa crença. Ou sai do purgatório em algum dado momento, não posso falar com essa certeza toda. Mas a crença é essa, de qualquer forma, cessa aí uma possibilidade do aperfeiçoamento. Né? Os espíritos que se ligaram por laço de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, ficando assim para sempre separados. E sem esperança de se reunirem novamente. Então, olha que aflição em que não deve ser a gente, né, colocar esse ponto, eternamente vai estar lá sofrendo no inferno. Nunca mais eu vou ver aquelas pessoas que eu, de alguma forma, criei um laço afetivo. E aí a gente entende, então, que os que não acreditam na reencarnação, que acreditam numa única vida, ela vai fixar toda a sorte dela numa única existência. Então, qual é a consequência disso? É a separação, é uma ruptura absoluta. A sorte está ali, definitiva. Tá show. Tá?
Com a crença da reencarnação, o que a gente entende? Com a crença da reencarnação, eu vou ter um reencontro. Eu vou reencontrar as pessoas após o desencarne, lembrando que todos somos irmãos, que o processo é de ajuda mútua, de amparo, de solidariedade. Nós estamos aqui para estreitar os nossos laços de afeição nesse aprendizado coletivo, né? E chegando aí, né, já no item 23, no item 23 é um resumo de todas essas colocações, e Kardec aí nos apresenta 4 alternativas para o homem no além-túmulo. Primeiro, aqueles que acreditam que ao desencarnar vão encontrar o nada. A absorção do todo universal, né? Aqueles que acreditam que voltam para o todo universal. A individualidade é a fixação definitiva da sorte. E o outro caso, que é o quarto, a individualidade com progressão indefinida, que é o nosso caso. A gente vai progredindo, vai reencarnando e vai progredindo até chegar à perfeição relativa, né? Porque só Deus é perfeito. Relativo a Deus. Então, aqui no Evangelho, ele fala dessa primeira classe, né? O nada de acordo com a doutrina materialista. Então, esse não... Eu nem consigo imaginar o nada. A absorção do todo universal, que é o segundo caso, é o da doutrina panteísta. Então, você volta a pertencer ao todo. A individualidade com fixação definitiva de sorte, segundo a doutrina da Igreja Católica, né, dos segmentos que acreditam na vida após a morte, mas não na reencarnação, né, é o paraíso, é o céu, é o inferno. A sorte vai estar traçada em função daquelas oportunidades vividas numa única existência. E, conforme a doutrina espírita, a progressão é indefinida. Bom, o que diz o Evangelho para a gente? Que, segundo as 2 primeiras concepções, os laços de família vão se desfazer por ocasião da morte. Então, morreu, acabou, né, volta, ou é o nada, ou volta ao todo universal. Então, os laços da família se rompem. Não havendo nenhuma esperança das almas se encontrarem futuramente. Então, é isso. Os laços vão se desfazer e a gente não se encontra mais. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a se verem, né? Os membros familiares. Desde que sigam para a mesma região. Ou seja, eu me reencarno aqui num grupo familiar, eu, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, eu constituo minha própria família, tá todo mundo ali e tal. Se a gente desencarnar, né, falecer, aí eu acredito na vida após a morte, vou lá. Lá vai ter os pesos e as medidas, né, os juízos, e se seguirem para a mesma região, a gente volta a se encontrar. Mas se na mesma família, uns forem para o paraíso, outros forem para o inferno, como fala aqui, ó, que tanto pode ser o inferno como o paraíso, quem está no paraíso vai continuar se vendo. Mas quem está no paraíso não vai ver quem foi para o inferno. Então, os que foram para o inferno junto vão ficar lá.
juntos, convivendo. Mas não vão poder mais se encontrar com aquele, porque aí não vai ser dada outra oportunidade, ele vai amargar lá o que tiver que amargar e o outro vai usufruir do que tiver que usufruir no paraíso. Com a pluralidade das existências, o que acontece? Inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, muda completamente a nossa perspectiva de vida, de entendimento, de propósito. A reencarnação, ela vai oportunizar o estabelecimento das verdadeiras famílias, que são as que se constituem pelos laços espirituais. E que a gente vai estreitando esse laço à medida que a gente vai convivendo nas várias encarnações. Porque a gente não progride numa única encarnação, não dá tempo. Isso é o reconfortante da reencarnação, de se acreditar nesse princípio espírita da reencarnação. Porque ela promove isso. E como a gente está falando de família aqui, né, que é o tema nosso, né, a reencarnação fortalece os laços de família, eu quero aproveitar os minutinhos finais aqui da minha fala para falar da importância da família, dos pais e das mães, na educação dos filhos. Aproveitar essa encarnação para trabalhar na educação dos filhos. E como espíritas, levarmos os pequeninos à evangelização infantil, os jovens para evangelização juvenil e, claro, enquanto pais e mães responsáveis, participarem dos grupos de estudos da casa. O próprio grupo de estudo dos pais responsáveis, ou o estudo sistematizado da doutrina espírita, do aprofundado, dos estudos específicos que a Fraternal oferece. E por que eu quero colocar, falar um pouco da importância da evangelização nesse contexto aqui da reencarnação, estreitando aqui, fortalecendo os laços de família? Pela responsabilidade que nós pais assumimos quando planejamos a nossa encarnação na educação dos nossos filhos. Ou se você é tia, levar o seu sobrinho, claro, com o consentimento dos pais. Se você é jovem e quer estudar doutrina, participar do estudo de jovem, mas incentivado pelos pais, mães, pelos responsáveis. Por que isso? Porque é o momento de aproveitar essa encarnação. Reencarnar dá muito trabalho, a gente então tem que aproveitar quando a gente está encarnado para a gente usufruir o máximo dos aprendizados aqui, enquanto encarnados. E para enriquecer aqui o nosso estudo, eu fui buscar nesses dois livros aqui, ó, Constelação Familiar, a importância da orientação religiosa. Porque a Joana de Ângeles aqui fala o tempo todo de família, da responsabilidade desse grupo que reencarna junto, a responsabilidade dos pais na orientação dos filhos. Aqui, esse livro traz vários temas para a gente pensar sobre como que eu estou na minha família,
O que eu posso fazer para melhorar as minhas relações familiares? Então, alguns pontos é muito interessante, porque fala da família como educandário familiar, dos genitores, dos filhos, dos irmãos entre si, da presença dos avós, dos tios, dos outros parentes. Cada capítulo vem trazendo o papel de cada um na família para aproveitarmos ao máximo esse momento dessa encarnação, para a gente já ir fortalecendo esses laços, sabendo lidar com cada um desses irmãos que estão ao nosso lado, que não é por acaso. Então, olha o que Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, fala para nós. Argumentos alguns educadores materialistas que se deve deixar a criança nessa área, ou seja, na escolha da religião, da orientação religiosa, sem mensagens dessa natureza, a fim de que mais tarde, quando adquiram discernimento, elejam aquelas que lhe pareçam mais apropriadas. Não vou impor à minha criança nenhum segmento religioso, não, depois ela escolhe. Olha o que Joana nos diz. Trata-se de lastimável sofisma, porque essa não é a conduta a respeito da alimentação, da saúde, da educação leiga. Então, da mesma forma que a gente, quando educa o nosso filho, come direitinho, você precisa cuidar da saúde, se alimente direito, por que não orientar o aspecto religioso, dar orientação religiosa? Tem que dar, é de criança que se dá, porque mais tarde, se ela não teve a orientação inicial, a não ser que o sofrimento leve a ela a buscar. Porque ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Que façamos os nossos filhos ir pelo amor. E aí é diferente. Se você orienta de pequenininho para que ele tenha orientação religiosa e adulto ele escolhe não ir mais, aí já é uma escolha dele, espírito, a individualidade dele. Conscientes da responsabilidade em relação aos filhos, aos pais cumpre o dever de orientá-los em todos os mistérios, sem dúvida também na área religiosa, com a mesma naturalidade que oferecem outras diretrizes educativas. Quando, porém, a criança adquirir o discernimento referido, terá alguns elementos para comparar, com os quais vai tomando conhecimento e melhor poderá eleger aquela conduta que lhe pareça mais compatível com as suas necessidades emocionais e intelectuais. Aí a escolha é dele. Então, eu quero encerrar a fala, né? Esse outro livro aqui também é muito bacana, Adolescência e Vida, porque traz para a gente aqui a importância, né, dos pais saberem lidar com esse momento da adolescência, a importância do grupo familiar na reencarnação do adolescente. E aí eu quero encerrar a nossa fala com esse alerta. A reencarnação ela vem para estreitar o laço de família. Faz parte desse estreitamento do laço familiar a educação religiosa dos filhos. E a Fraternal oferece a evangelização infantil, juvenil, da madureza. Nesse momento de pandemia, nós não deixamos de realizar as nossas atividades. Então, nós estamos online com a evangelização infantil, juvenil, com o estudo da madureza, com o grupo de pais. Então, quem se interessar, busque contatos da Fraternal. Nós estaremos com braços abertos para recebê-los todos na evangelização, na área de evangelização da família. O meu nome, só para relembrar, é Márcia Mira. Eu sou coordenadora da área de evangelização da família
e nós estamos juntos aí para colaborar na educação dos espíritos. Então, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, que aproveitemos essa encarnação para estreitar os laços familiares, que são fundamentais para a nossa evolução espiritual. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações.